nós vamos retomar o nosso estudo na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, nós vamos voltar. Semana passada nós tivemos o animado e divertido jantar do Valentine's Day, não foi? E os casais então que tiveram um bom momento juntos ali. As crianças também, eu sei que se divertiram doidado. Todas elas estavam suadas ali e os professores muito mais. Mas foi um bom momento. E hoje nós retomamos aqui, nós tivemos a palavra do pastor Reis, né? Da Valquíria ali, da história deles, depois uma ministração, e foi muito bom. E eu espero que você tenha guardado a mensagem no seu coração e que a mensagem tenha animado os casais, né, a viver na presença do Senhor, desfrutando da bondade do Senhor sobre aqueles que confiam nele, sobre aqueles que vivem como casal na presença dele. Deus abençoe a todos os casais da nossa igreja. Bom, nós vamos retomar então 1 de Pedro, nós estamos no capítulo 2 e agora no verso 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, os versos 9 e 10. Talvez esses sejam daqueles textos que você tenha que marcar na sua Bíblia, sabe? Anotar do lado assim. Talvez sejam daqueles que você tem que imprimir, recortar e colar no espelho do banheiro, para quando você acordar e você ler ele mais uma vez. Talvez seja aqueles textos para você colocar na porta da geladeira. Enquanto você está andando pela sua casa, você bate o olho e você lembra novamente aquilo que o Senhor diz nesses versículos, porque eles são poderosos e nós precisamos ser lembrados deles dia após dia. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Esse é um texto poderoso e eu vou mostrar para vocês por quê. Mas antes disso eu queria que você fizesse uma reflexão. Às vezes nós pensamos sobre alguns perigos que rondam a fé cristã, a igreja do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, eu tenho, pelo menos essa é a minha leitura, não sei se os irmãos fazem a mesma leitura, mas tem havido uma mudança geral assim na humanidade. O pessoal tem olhado para o cristianismo com novos ares, com novas esperanças. Há um tempo atrás a gente lutava muito com o ateísmo, a gente lutava muito com todo tipo de desprezo quanto ao cristianismo, e nós temos visto um movimento agora de fé, um movimento de pessoas sendo tocadas, tendo seus corações abertos, nações dando mais ouvidos ao cristianismo, se inclinando de alguma forma, e nós precisamos louvar a Deus. É um bom momento para a gente ver o reino de Deus se expandindo. Mas a igreja sempre teve os seus altos e baixos, e talvez a gente esteja vivendo em um momento, talvez de uma certa ascensão, mas não demora muito, a gente sabe que vai haver as nossas lutas novamente. E em toda a história nós tivemos lutas rondando a fé cristã. Eu quero lembrar para os irmãos que Pedro escreve essa carta para irmãos que fugiram por causa da fé, para irmãos que eram perseguidos e eles foram para outras cidades, outros países, porque eles depositaram a sua fé em Jesus como o Cristo, o Messias prometido, o Salvador. E eles agora eram, de alguma maneira, desprezados nas sinagogas, desprezados entre os lugares que iam, porque eram cristãos. Era um povo considerado tolo, de menor qualidade, menor classe, desprezado de fato no meio da sociedade.
Eu já falei para vocês que Pedro escreve também para um povo que vivia numa sociedade, numa disputa entre honra e desonra. E nós vimos, especialmente nos versos anteriores, falando, Pedro aqui trazendo aquela figura da construção de uma casa espiritual vinculada a uma pedra angular, a pedra que é Cristo. E então todos os cristãos sendo considerados como pedras que fazem parte dessa construção espiritual e que se acomodam a Cristo, então, para que esse edifício seja bem formado. Mas então, lembrando de textos do Antigo Testamento, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, veja, desonra, esta veio a ser a principal pedra angular. E aqueles que abandonaram ela, tropeçaram nela. Eles é que caíram em desonra. E é assim mais ou menos que terminam os versos anteriores, dizendo que eles foram postos para essa humilhação, para essa situação do ponto de vista espiritual. E então ele começa estes versículos dizendo: mas vocês são diferentes. Vós, porém, sois. E ele começa a dar uma descrição. Agora, eu falei que eles estavam cercados de vários desafios e, de alguma maneira, nós todos vivemos momentos da nossa vida onde a nossa fé é cercada de desafios. Talvez seja o desafio daqueles colegas de trabalho que desprezam a fé cristã e te acham um tolo por crer nisso. Talvez seja o desafio da própria família, pensando essas coisas. Talvez seja o desafio de um ateísmo funcional. As pessoas dizem que creem, mas no dia a dia vivem como se não crescem, sabe? Talvez seja o perigo externo de uma revolta, né, popular sobre o conservadorismo, muito atrelado na mente da população ao cristianismo. E aí essa revolta, então, ela se torna um peso, um perigo, um desafio para a nossa fé cristã. Mas eu penso que em todas as ondas altas e baixas da caminhada e da jornada de expansão do reino, existe um desafio que não é externo, mas um desafio e o maior perigo que é interno, que ele envolve o coração do povo de Deus. Um coração que talvez tenha aquilo que eu vou chamar de uma amnésia de identidade. Nós nos esquecemos quem nós somos. Nós nos esquecemos no meio da pressão dos nossos estudos, no meio da pressão das nossas finanças, no meio da pressão das nossas dificuldades familiares, no meio das disputas que nós temos no ambiente que nos cerca, no ambiente de trabalho, no meio de tudo isso, talvez nós nos esqueçamos de quem nós verdadeiramente somos. Não em nós mesmos, mas quem nós fomos feitos agora em Cristo Jesus. É por isso que eu digo que esse texto é importante, porque ele é uma lembrança para nós, é uma lembrança poderosa. Se você juntar a peça do texto, do trecho anterior com a peça do texto atual, você vai ver que, olha, aqueles que desprezaram, eles estão debaixo de uma vergonha sobrenatural. Embora eles achem que tem valor, que tem honra em desprezar a Cristo Jesus, na verdade, aos olhos de Deus, o Criador, o Senhor, eles estão debaixo de desonra, justamente porque desprezaram. E agora ele fala então de uma enorme honra que é colocada sobre nós, o povo de Deus. E ele diz: vós, porém, sois. E então ele vai começar a explicar quem nós somos. Por que lembrar da nossa identidade em Cristo é importante? Porque nessa amnésia de identidade, nós vamos substituir a identidade por alguma coisa. Talvez nós comecemos a não mais olhar para aquela identidade que é dada a nós de forma vertical, para aquilo que é dado a nós de forma horizontal.
E isso em coisas simples, do dia a dia. Eu posso dizer, por exemplo, que alguém que tem uma formação, alguém que se forma e vem estudar e se forma, sei lá, como engenheiro, ele diz assim, olha, eu sou um engenheiro. E então toda a sua vida se torna focada naquela identidade que ele atribuiu para si por causa daquela formação. Então eu sou um engenheiro. Ou então alguém vai atribuir para si a identidade de, olha, eu sou um pai. E aí eu olho para os meus filhos como sendo a coisa mais preciosa da minha vida, mais importante, está acima de tudo e acima de todos. Então eu atribuo para mim essa identidade. Eu sou um pai, eu sou uma mãe. Ou então eu atribuo a identidade de ser um marido ou esposa e coloco toda a minha esperança e a minha salvação em um tipo de relacionamento. Esse relacionamento precisa funcionar, porque se não funcionar eu perco a minha identidade. E esse é um grande perigo, porque nós vamos atribuir não só aquilo que nós conquistamos, mas situações do nosso dia a dia. Talvez você atribua para si a identidade de alguém deprimido. E você assume para si essa identidade. Eu sou um deprimido. Ou eu sou um viciado. Ou eu sou qualquer coisa que venha à sua mente. Nós começamos a atribuir esse tipo de identidade para nós e com isso nós vamos arruinando a nossa vida. Veja, eu não estou desprezando as lutas reais que acontecem no nosso coração por batalharmos com essas circunstâncias. Mas eu estou dizendo que estas circunstâncias, ou qualquer ocasião que ronda a nossa vida, não são elas que formam a nossa identidade. Porque o que forma a nossa identidade não é mais aquilo que se traça na linha horizontal. O que forma a nossa identidade é aquilo que vem do alto, que vem de uma linha vertical e que vem da declaração do próprio Deus. Essa é a identidade que vem sobre mim. Não os meus problemas, não as minhas circunstâncias, não as minhas lutas, não o meu chamado. Porque eu poderia atribuir para mim facilmente dizer assim, não, eu sou um pastor. E aí eu posso viver a minha identidade de forma pública muito confortavelmente. Mas há mais do que isso. Eu não sou só um pastor, ou eu não sou só um pai, eu não sou um marido, eu não sou só um trabalhador. Há algo que é muito superior a todas essas coisas. Eu sou alguém redimido em Cristo Jesus. Eu sou um cristão. Eu sou um cristão que também sou um pai. Eu sou um cristão que também luto com as minhas emoções. Mas, acima de tudo, eu sou um cristão redimido, transformado, renovado pelo sangue de Cristo Jesus. Essa é a identidade que repousa sobre mim. E essa é a identidade que eu preciso ser lembrado toda vez, como eu falei, quando eu olho no espelho pela manhã. Talvez, como eu disse, em tom de brincadeira, mas você pode fazer isso. Talvez seja necessário fazer isso, imprimir esses versículos e colocar no espelho, para que você seja lembrado que as lutas da sua vida não são aquilo que definem a sua identidade. Que as circunstâncias ou as conquistas não são as coisas que definem a sua identidade. O que define a sua identidade é aquilo que o Senhor Jesus fez por você na cruz. E isso muda a nossa perspectiva. Muda a forma como eu vivo o meu dia. Muda a forma como eu enxergo meus problemas. Muda a forma como eu leio o meu relacionamento com a minha esposa. Muda a forma como eu vejo o meu relacionamento com os filhos. Porque se antes de tudo eu lembro que eu sou um cristão, isso então define um monte de coisas.
E me dá um monte de direção sobre como então, sendo um cristão, eu vou lidar com a minha esposa. Como então, sendo um cristão, eu vou lidar com os meus filhos, eu vou lidar com a minha carreira, eu vou lidar com o dinheiro, eu vou lidar com os desafios do meu trabalho, eu vou lidar com as lutas emocionais que eu tenho. Como, sendo um cristão, eu lido com essas coisas? Lembra o que Paulo disse? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A conexão pelo sangue de Cristo é tão real para Deus, e deve ser tão real para nós, que aquilo que Ele é, agora é dado a nós. Sendo Ele filho, nós somos feitos filhos. Sendo Ele santo, nós somos feitos santos. Sendo Ele o justificador, nós somos feitos justos. Aquilo que Ele é e aquilo que Ele conquista, se nós estamos em Cristo, nós temos e nos tornamos cristãos. E isso muda a minha experiência de vida. Eu poderia confortavelmente dizer, eu sou um pastor, mas eu sou mais do que isso. Eu sou um cristão, que também sou um pastor. Porque isso é que vai definir o meu pastoreio. Não o ser um pastor em termos públicos. Porque talvez seja fácil, e é fácil para muita gente, ser um pastor à frente das pessoas, dizer boas palavras, ser gentil, educado. Mas se eu não penso em mim como um cristão, eu não vou pensar em mim como um bom pastor para a minha própria alma. Como é que eu vou cuidar do meu particular? Talvez haja uma distinção entre o meu público e o meu particular quando eu esqueço que eu sou de Cristo. Quando eu esqueço que eu sou um cristão. Então eu preciso ser lembrado e relembrado a identidade que agora eu recebo por causa da salvação. E essa identidade é que precisa, olha, meu irmão, minha irmã, essa identidade precisa ser lembrada por você. Eu preciso ser lembrado disso. Enquanto eu prego para vocês, eu tenho sido aqui lembrado dessas verdades, porque o meu coração é tão inclinado a essa amnésia de identidade. Meu coração batalha tanto com isso, e tem horas que eu esqueço. Quem é o Senhor? Quem sou eu? Onde eu estou? O que o Senhor faz? Como o Senhor me conecta a Ele em Cristo Jesus? Mas veja, quando ele vai falar dos termos, ele fala que nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Uau, isso é muito poderoso. Mas antes de tocar nesses termos, eu quero falar de um outro perigo que ronda tudo isso que eu tenho dito sobre a identidade. Nós talvez nos esqueçamos que a nossa identidade com Deus, ela é pessoal, ela é transformativa, ela transforma o meu eu, a minha pessoa, mas ela também é uma identidade que me conecta a outras pessoas e me faz viver uma experiência comunitária. Eu não sou um cristão sozinho. Essa loucura de uma fé, Jesus e eu, ela nunca foi a proposta do Senhor. A proposta do Senhor para nós é uma vida coletiva, uma vida com o povo do Senhor, uma vida onde nós somos chamados a olhar um para o outro, exortar um ao outro, lembrar um ao outro quem Cristo é, o que Ele fez. Porque na nossa vida privada, sozinha, talvez nós percamos as forças, talvez nós nos esqueçamos, talvez nós não sejamos lembrados da realidade que repousa sobre nós, não somente sobre mim. Nós somos um povo, nós somos uma nação, nós somos uma raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é importante lembrar porque talvez você
tenha dito, ok, eu preciso trabalhar nessa identidade, eu sou um cristão, mas eu sou um cristão junto. Eu não vivo essa experiência da fé cristã separada. Porque Jesus nunca convidou alguém para que ficasse isolado. Ele convida para que você se aproxime, para que você olhe para as pessoas ao redor. E veja, nós somos pessoas que vêm, claro, que a maioria de nós brasileiros, mas nós viemos de regiões diferentes, de culturas diferentes, e nós somos inseridos em uma igreja que são muito diferentes, pessoas de todos os lugares do mundo. E nós somos chamados a interagir uns com os outros, porque todos nós somos conectados, ligados pelo mesmo sangue. Nós precisamos vencer aquela mentalidade de uma fé de mercado. Como se nós entrássemos num grande supermercado e escolhêssemos o produto, então, que a gente precisa colher nas prateleiras espirituais, e aí eu sigo para minha casa e a minha vida particular com Deus. Não é assim. Nesse lugar onde o Senhor nos reúne, nós somos, pela graça e misericórdia do Senhor, todos conectados, como um povo, como uma igreja, como uma nação. E isso é poderoso e precisa ser lembrado por todos nós. Então veja, há muitas camadas que precisam ser vencidas, não é? Há camadas que precisam ser vencidas para mim, às vezes eu esqueço quem eu sou. Às vezes eu esqueço a tão gloriosa salvação que veio sobre mim. Às vezes eu esqueço a misericórdia que é repousada sobre mim, por causa dessa graça que me veio em Cristo. E às vezes eu esqueço que eu não estou isolado, e que eu não devo estar isolado, que eu vivo com um povo, é uma nação, é um povo que se sustenta, que se alimenta, que ajuda um ao outro, que vive um pelo outro, que ama um ao outro. Eu não posso viver essa vida cristã sem que eu esteja no meio do povo de Deus. Eu não posso desfrutar dos benefícios, dos dons que Deus me dá, sem derramá-los para o povo de Deus, sem ajudar o irmão, sem ser ajudado pelo outro, sem agir com o chamado que Deus nos dá. Como é que eu vou agir com o fruto do Espírito se eu não interajo? Como é que eu vou provar da minha fé se eu não vivo a experiência comunitária? Isso precisa ser vivido por mim e por você. Nós não somos um povo, como eu disse, de simplesmente escolher os produtos espirituais, entrar na prateleira da igreja, então escolher o que eu quero aqui, o que eu gosto aqui, e chegar num ponto de reclamar quando o produto não está na prateleira, não é? E dizer, olha, cadê o gerente? Cadê o Senhor? Cadê esse Deus? O produto não está na prateleira. Sabe, nós começamos a criar com isso uma mentalidade de que não somos nós que estamos servindo, não somos nós que estamos entregando, mas é o Senhor que precisa me servir, é o Senhor que precisa entregar, é o Senhor que precisa fazer a minha prateleira cheia, para que eu então lhe dê a graça de ser chamado fiel, se Ele entregar o que eu quero. Não é assim a fé cristã. A fé cristã muda. A fé cristã muda a minha identidade e muda as minhas relações. Muda quem eu sou e como eu me relaciono com o povo que também é agora em Cristo Jesus. E o que nós somos em Cristo Jesus? Raça eleita. Raça eleita. Uma das coisas mais fortes daquilo que é chamado da identidade humana, sempre de alguma maneira ou outra está envolvido com a questão da raça, não é? De alguma maneira ou outra nós envolvemos a raça na questão daquilo que nós somos. Então Pedro, ele de propósito, vai lá e ele diz, vocês são a raça eleita. É
claro, ele está fazendo aqui um contraste com o que era o povo de Israel. E ele tinha dito que o povo de Israel desprezou o Messias, o Salvador que veio. E ele diz, olha, porque eles desprezaram, agora Deus levantou um novo povo para si. E este novo povo, antes o povo de Israel, agora este novo povo é chamado de a raça eleita. E o que isso significa? Significa que o Senhor decidiu depositar o seu amor sobre nós. Significa que o Senhor, na sua bondade, decidiu extrapolar todas as questões culturais e raciais, os limites das culturas, para fazer um povo que tem uma raça espiritual, uma raça que não envolve cor de pele, uma raça que não envolve o lugar de nascimento, uma raça que não envolve uma cultura ou outra, uma língua ou outra, mas uma raça que envolve a graça, a eleição do Senhor, o amor do Senhor depositado sobre alguém. E aqueles a quem Deus derramou do seu amor, aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus amou, ele chama de raça eleita. Vocês, porém, diferente daqueles, são raça eleita. Não há mais distinção de parede para nós, não há mais distinção de cor, não há mais distinção de língua, se nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos raça eleita. Deus olha para nós com seu amor. E no meio da minha confusão, é o Deus que me ama. No meio dos meus problemas, é o Deus que me ama. No meio das minhas angústias e decepções, é o Deus que me ama. Porque nesse amor Ele me fez ser parte de uma nova raça, a raça dos seus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Aqui a palavra real não é de realidade, mas de realeza. Nós somos um sacerdócio, ou sacerdotes do rei. Há um rei sobre nós. E agora nós nos tornamos sacerdotes. E nós não podemos diminuir a importância disso. Porque, veja, no passado, o povo não tinha acesso direto a Deus. Você tinha ali no povo de Israel os sacerdotes escolhidos. E você tinha o sumo sacerdote que somente uma vez por ano, no Yom Kippur, ele podia entrar no lugar santíssimo e talvez estar na presença do Senhor. Para então entregar o sacrifício em nome da nação, para então fazer o sacrifício em nome de todo o povo. O acesso era limitado. Mas o Senhor, então, na sua bondade, Ele vai e quebra todas as barreiras e diz: todos vocês que se aproximaram de Cristo, todos vocês que foram pedras escolhidas ali pelo Senhor para fazer parte desse edifício espiritual e são colocados nessa pedra angular, todos vocês que são raça eleita, agora vocês também são sacerdotes do Senhor. O que significa que você tem direto acesso a Deus. Em qualquer lugar. Em qualquer hora. Isso não existia no passado. Era limitado e agora está aberto para mim e para você. Você pode se aproximar do Senhor, o Criador de toda a beleza que nós vemos ao redor. O Criador de tudo. O Senhor poderoso, Rei dos céus e da terra. Você pode se aproximar do Senhor, por quê? Porque Ele te fez um sacerdote do Rei. Agora, o que um sacerdote faz? Muitas coisas. Ele representa o Rei, ele representa o povo, ele leva o sacrifício. Mas, em particular, o sacrifício estava muito atrelado ao sacerdote. E com isso eu quero dizer que uma vez que você é um sacerdote do Rei, Ele também te chama a responsabilidade de um sacrifício de vida.
de um sacrifício vivo ao Senhor. Se você voltar lá no versículo 5, se não me engano, ele vai falar algo parecido. Olha só, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Qual é a finalidade desse sacerdócio santo? Oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que isso significa? Que a minha vida é uma vida de sacrifício. Que uma vez que o Senhor me alcançou, aquilo que eu tenho é dele. Os meus filhos são sacrifício ao Senhor. E o meu educar, o meu cuidado sobre eles, o meu amor sobre eles, é um sacrifício que eu faço e entrego ao Senhor. A minha família, a minha esposa, a relação que nós temos é um sacrifício agradável a Deus, ou precisa ser. As minhas finanças não são minhas, são do Senhor, e elas são um sacrifício agradável ao Senhor. Os meus estudos, as minhas lutas, a minha carreira, não são minhas, nada disso é meu. Todas essas coisas, elas precisam tornarem-se um sacrifício agradável ao Senhor. Porque eu sou um sacerdote. Sendo um sacerdote do rei, então eu tenho uma vida de sacrifício. Ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês são um povo separado por Deus. Vocês são um povo especialmente separado pelo Senhor. Um povo que manifesta, assim, a santidade de Deus. E veja, novamente, olha, todas essas frases são tiradas do Antigo Testamento com referência ao povo de Israel. E Pedro diz: olha, agora não é o fato de você ser um filho de Abraão que te faz essas coisas. O que te faz essas coisas, o que te faz ser isso tudo, é você estar em Cristo Jesus. Sendo ou não filho de Abraão, não importa. Sendo ou não da descendência de Levi ou de Judá, não importa. Vocês são sacerdotes, vocês são uma nação santa, uma nação separada. Há toda uma história por trás disso. Essa história vem lá da Babilônia, quando Deus separa os povos. E depois Deus levanta um homem, Abraão. E aí ele cria uma nação a partir daquele homem de forma milagrosa. E ele vai dizer em Deuteronômio que aquela é a sua nação, enquanto as outras ficariam sob a autoridade sobrenatural de outros dominadores deste mundo tenebroso. E agora ele diz: aqueles que estão em Cristo são feitos essa nação separada. Estão debaixo da proteção e do cuidado sobrenatural do Deus Santo, do Rei, que é Rei nos céus e na terra, e esse é Cristo Jesus. E eles são chamados a também refletir essa santidade numa vida santa, numa vida que honra ao Senhor, numa vida que manifesta o Senhor, como na linguagem de Paulo, embaixadores desse Rei, embaixadores dessa nação, aqueles que falam em nome do Rei, aqueles que agem em nome do Rei, aqueles que pensam, vivem, se comportam como alguém que representa o Rei, que é santo, o Senhor Jesus. Nós somos uma nação santa. E depois há uma frase linda aqui, porque completando isso ele diz: povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. É como se...
ela é tão singela, essa frase, é como se o Senhor trouxesse nós todos para perto de si, para perto do seu peito e apertasse e dissesse: olha, vocês são meus e de mais ninguém. Vocês são meus. Eu os amo, eu os quero, vocês são meus. No meio da sua confusão, não se importe. No meio dos ataques, não se importe, vocês são meus. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Novamente, uma linguagem que se referia ao povo de Israel no passado, porque era um povo exclusivo, eles não podiam marcar o corpo pelos outros deuses, eles não podiam marcar o corpo pelos mortos, eles não podiam viver debaixo da adoração de outros deuses. Eles eram povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós agora em Cristo Jesus somos feitos este povo de propriedade exclusiva do Senhor. Todas as honras, todas as promessas, todas as bênçãos da aliança de Deus são transferidas para aqueles que recebem o Messias enviado e prometido por Deus. Aqueles que desprezam esse Messias perdem os benefícios da aliança. Aqueles que recebem esse Messias, mesmo sendo alguém fora da festa, são chamados para dentro da festa e são chamados povo de propriedade exclusiva do Senhor. Olha, isso não é glorioso? É claro que tudo isso está encapsulado em uma coisa, no fato de que eu sou um cristão. Quando eu abro essa cápsula, todas essas frases pulam da realidade de ser de Cristo, um cristão. Todas essas gloriosas coisas que são depositadas sobre nós, todas essas gloriosas verdades que estabelecem a minha identidade, elas estão encapsuladas nesse fato de que, pela graça do Senhor, nós fomos salvos em Cristo Jesus. E hoje nós somos, essa é a nossa identidade, nós somos cristãos. Um cristão que também é um pai, um cristão que também é uma mulher de negócios, um cristão que também é um engenheiro, um cristão que também é um desempregado, um cristão que também é alguém que luta com a depressão, um cristão que também tem as suas experiências do passado, mas acima de tudo um cristão. E a maneira como agora eu lido com todas essas coisas, como eu identifico todas essas coisas, como eu respondo a todas essas coisas, não é mais uma maneira pela força horizontal, mas ela é uma forma graciosa que vem na vertical sobre mim. Porque eu estou em Cristo, sendo Ele o meu Senhor, a minha força, a minha graça, a misericórdia, a minha energia, pelo seu Espírito, eu sou capaz de lidar com todas as coisas, porque eu sou um cristão. Dá para entender o quanto esse texto é importante? Dá para entender o quanto você precisa voltar e voltar e voltar mais uma vez, todo dia, para lembrar quem você é agora. Não pela sua força, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que o Senhor fez por você. Agora, na continuidade, no verso 10, ele vai dizer assim, no verso 9 ainda, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu diria que essa frase, só essa frase, ela tem um curso de evangelismo completo. Você pega essa frase e você vai entender o que fazer. Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Deixa eu colocar isso para você de forma clara. Ele diz assim, a fim de, ou seja, qual é a minha finalidade? Deus me fez tudo isso e Ele me chama para algo. Qual é a finalidade para qual Ele me chama? Qual que é o resultado que Ele espera de mim, uma vez que Ele me chamou a ser a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva dele? Qual que é a finalidade que me vem então? Qual é o chamado que Ele me dá? O chamado que Ele me dá é
proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque eu digo que esse é um curso completo de evangelismo? Porque muita gente vai dizer assim, olha, eu não sei como evangelizar, eu não sei como cumprir esse chamado. Eu sei que Jesus disse, olha, vai, prega o evangelho, por onde quer que você ande, prega o evangelho, mas olha, eu não tenho essa eloquência, né, que o pastor Ray tem em pregar, eu não tenho a habilidade que o pastor Brian tem de apologética, eu não tenho esse jeito, eu não sei o que fazer, como é que eu posso fazer? Olha, aqui está a dica preciosa. O que Pedro está dizendo é o seguinte: conte a sua história. E quando você contar a sua história, lembre-se de que o Senhor é o personagem principal dela. Simples assim. Quando você contar o seu dia, lembre-se de que o Senhor é o personagem principal do seu dia. Se você contar um acontecimento para um colega de trabalho, lembre-se que o Senhor é o personagem principal. Proclame as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora você enxerga com claridade. Agora você sabe que há um Deus no comando disso tudo. Agora você sabe que há um Senhor que conduz a história e os pequenos detalhes da minha vida estão nas mãos do Senhor. E uma vez que agora os seus olhos da fé estão clareados para isso, você pode dizer, você pode falar, você pode contar a sua pequena experiência daquele dia, mas quando você faz isso, lembre-se que o Senhor é o personagem principal. E então proclame as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas verão a glória do Senhor. As pessoas se incomodarão no momento com a glória deste bendito Senhor, que manifesta tanto amor e tanta misericórdia, mesmo no meio das suas confusões, dos seus dilemas e das suas lutas. Há um Deus que conduz o seu povo em graça. E quando você anuncia essas verdades, você cumpre aquele chamado que o Senhor te deu. Aquele chamado que o Senhor Jesus espalhou para todos quando disse, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Pedro completa isso dizendo, olha, faça isso anunciando as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembre-se que o personagem principal da sua história, da nossa história, da minha, é o Senhor. E quando nós nos lembramos do Senhor, quando nós anunciamos o Senhor, nós estamos cumprindo o chamado que o Senhor tem para todos nós. As virtudes, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí você pode fazer do seu jeito, pode fazer com a sua história, você pode fazer com os seus dilemas, você pode anunciar isso com as suas experiências pessoais. Mas quando fizer, não coloque a glória sobre você, não coloque a glória sobre as suas conquistas, sobre as suas palavras, sobre aquilo que você fez, não. Você coloca a glória naquele que é digno de glória, que é o Senhor. E aí sim, você anuncia e você cumpre o chamado que o Senhor te deu. Agora, é claro que diante de uma mensagem tão poderosa como essa, de quem nós somos, você pode bater no peito. Eu sou raça eleita, eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, eu sou e tal. E talvez a gente entre naquele clima de, sabe, de uma auto-supervalorização. E aí Pedro vem e diz assim, olha, ok, vamos para o verso 10. Vós sim, mas que antes não erais povo. Lembra disso, tá? Vós que hoje alcançaram
misericórdia, mas que antes não tinham alcançado misericórdia. Lembrem-se que vocês são tudo isso, todas essas gloriosas coisas, porque o Senhor agiu com a sua graça. Porque o Senhor te fez povo, porque antes você não era. Agora você é. Porque antes você não tinha alcançado misericórdia. Lembre-se que a palavra misericórdia, a misericórdia é uma atitude diante da miséria de alguém. E ela é própria aqui. Porque nós somos miseráveis e precisávamos da misericórdia. E agora o Senhor nos traz a sua misericórdia. E isso nos coloca no equilíbrio adequado. Ok, eu sou um cristão, mas antes eu não era. Ok, eu sou povo de Deus, mas antes eu não era. Ok, agora eu sou parte da nação santa, mas eu não era, se não fosse o Senhor, se não fosse a graça do Senhor. E isso equilibra o meu coração quando eu falo com alguém que não é parte ainda dessa nação. Com alguém que ainda não recebeu a graça da misericórdia do Senhor sobre ele. Com alguém que ainda não foi chamado à presença gloriosa do Senhor. Porque ao invés de me orgulhar em mim mesmo, eu olho para o Senhor que é digno de toda glória e todo louvor, aponto para ele e digo, olha, eu também estava na mesma situação. Eu não tinha olhos para ver. Os meus olhos do coração estavam em trevas. Mas agora eu vejo. E eu vejo um Senhor que cuida de mim. Um Senhor que me ama. Um Senhor que me abraça. Um Senhor que tem cuidado nos detalhes da minha vida. E é este o Senhor que eu anuncio. Para onde eu vou? Eu disse, é um texto que eu preciso lembrar. É um texto que você precisa retomar. É um texto que você precisa colocar diante dos seus olhos, talvez diariamente. Para colocar em perspectiva a realidade da vida. Sim, eu sou alguém que precisa da misericórdia. Mas eu tenho um Deus que agiu com misericórdia sobre mim. Sim, eu sou alguém que estava do lado de fora. Mas o Senhor, na sua bondade, me trouxe para dentro. Sim, eu era alguém que não tinha muito valor. Por aquilo que eu conquisto, tudo isso se perde. Tudo isso se vai. Mas há uma conquista que foi me dada, que essa é vitoriosa para a eternidade. Essa não se perde. Essa nem ladrões, nem roubadores escavam, né? E roubam, nem a traça, nem a ferrugem corrói, como diz o Senhor Jesus. Essa vitória e essas glórias, elas vêm sobre mim pela graça e elas são eternas para aqueles que abraçam ao Senhor. Então eu quero que você lembre disso. E você saia daqui e lembre-se que antes de ser um marido, um pai, um trabalhador, um estudante, o que quer que seja, alguém que luta com as suas experiências, alguém que luta com os seus sentimentos, antes de tudo isso, você é um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus pela graça e agora povo do Senhor. E isso muda a sua história. Isso vai mudar o seu dia. Isso vai mudar os seus relacionamentos. Isso vai mudar certamente a sua vida para toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe assim com essa lembrança. Que o Senhor me abençoe assim. Que o Senhor nos faça lembrar que nós somos, nós, como coletivo, como comunidade, esse povo abençoado do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela poderosa lembrança da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a correta ação, ó Deus, em resposta àquilo que nós ouvimos. Dá-nos, ó Pai, um coração que responde à Tua palavra, ó Deus, e que agora enxerga com olhos claros, ó Pai, aquilo que antes estava escurecido. Ó Deus, que a luz de Cristo Jesus brilhe sobre nós, para que nós nos lembremos da identidade que temos nele. E que essa lembrança mude, molde, transforme a nossa vida.
e que essa lembrança transforme os nossos relacionamentos. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, da Tua misericórdia. Faz-nos lembrar dela, ó Pai, de que nós, miseráveis que somos, ó Deus, alcançamos misericórdia no Senhor. Nós, separados que estávamos, agora fomos tornados Teus. Dá-nos, ó Deus, dessa lembrança gloriosa. Dá-nos, ó Deus, a lembrança do Teu amor que repousa sobre nós em nos fazer essa raça eleita. Dá-nos, ó Deus, uma vida sacrificial, ó Pai. Uma vida de sacerdotes, ó Deus, diante do Senhor, diante do nosso Rei. Dá-nos, ó Deus, uma vida de santidade como povo do Senhor. Para que nós reflitamos a santidade do Senhor, que é santo, santo, santo. Ó Deus, dá-nos a lembrança de que nós somos Teu e de nenhuma outra autoridade sobrenatural. Nós somos do Senhor. E que a nossa fidelidade esteja contigo, ó Deus. Que o nosso coração se incline ao Senhor e que vivamos nessa fidelidade, ó Pai, anunciando as virtudes do Senhor. As virtudes, ó Deus, que são tão notórias na vida daqueles que se entregaram a Cristo Jesus. Ó Pai, que nós anunciemos essas virtudes diariamente, que nós nos lembremos delas, ó Pai, que nós preguemos essas virtudes para o nosso coração, para que nós nos lembremos do Senhor e que a nossa vida seja uma atitude de louvor. Seja, ó Deus, uma identidade de adoradores, para que o Senhor seja agradado de nós. Ó Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos, entregamos, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, em nome do nosso Rei e Salvador Jesus. Amém. Bem, vamos louvar mais uma vez? Diante de tudo que ouvimos, né? Vamos ficar de pé? Diante de tudo que a gente ouviu essa noite, só dá pra gente cantar uma música. Quão grande é o Senhor. Pois grande Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Mais uma vez, vamos cantar mais forte. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão todos hão de ver quão grande é meu Deus, com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com tua voz, tremer com tua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em Tuas mãos, o começo e
fim, começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, com grãos, meu Deus, cantarei com grãos, meu Deus, e todos vão te ver, com grãos, meu Deus. Agradeço ao Senhor agora. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande meu Deus. Agradeço ao Senhor agora. Com grande meu Deus, cantarei com grande meu Deus, todos vão te ver. Com grande meu Deus. Mais uma vez para terminar. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande, meu Deus, e todos vão te ver. Com grande é o meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, poderosa, trazida aos nossos corações, ó Deus. Declaramos a tua grandeza, ó Deus, que está sobre todas as coisas, Senhor. Continue falando aos nossos corações, ó Deus, amanhã, domingo, durante a semana, ó Deus, para nos lembrarmos de quem nós somos e de quem tu és. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Pode sentar.